Comprar um imóvel na planta pode sair até 20% mais barato, mas nem sempre essa economia termina bem. Comecei a perceber cerâmicas se soltando, com rachaduras também, né? Tanto os azulejos também dos banheiros, da cozinha, soltando, fazendo estralos à noite. É assustadores mesmo, assim. Em Minas Gerais, um homem recebeu a casa nova cheia de infiltrações, teve que pagar aluguel durante a reforma e processou a Caixa Econômica. Natal chegando! É hora de comprar os presentes da criançada. Mas cuidado! Eu mesmo já tive ioiôs, assim, não licenciados ou ioiôs baratos, assim, né, chinês. É diferente. A qualidade já é mais baixa, o material não dura muito, se você bate no chão, provavelmente ele espatifa, né? A falta do selo de segurança do Inmetro fez uma indústria de brinquedos ser multada em São Paulo. Ele passou em primeiro lugar em um concurso público e foi impedido de continuar na seleção por uma dúvida sobre a cor da sua pele. Não tive dúvida nenhuma, né, de pegar e me candidatar para aquela vaga. Fiz outros concursos, na mesma época fiz o concurso do IBGE, também foi como cotista ali que eu peguei e concorri. A vaga era para cotista num concurso do INSS. Ele não aceitou a exclusão. O que aconteceu? Veja agora no Via Legal. Na hora de comprar presente para a criança, não é só com o preço que os pais devem se preocupar. Também é importante ver se o brinquedo tem qualidade, se tem o selo de segurança do Inmetro. Em São Paulo, uma indústria foi multada pela falta do certificado em seus produtos e levou o caso aos tribunais. Veja na reportagem de Letícia Lagoa. O ioiô é um daqueles brinquedinhos que não saem de moda. É um dos mais antigos do mundo. Mas, ao longo dos anos, foi ganhando versões mais modernas. O que virou febre entre a criançada se tornou também um desafio para jovens como Dalton. Ele é tetracampeão brasileiro de ioiô. E como leva as manobras muito a sério, não pode brincar quando o assunto é qualidade. Eu mesmo já tive ioiôs, assim, não licenciados ou ioiôs baratos, assim, né, chinês. É diferente. A qualidade já é mais baixa, o material não dura muito, se você bate no chão, provavelmente ele espatifa, né? É que qualquer brinquedo, mesmo de gente grande, tem que ser submetido a testes laboratoriais para não oferecer riscos às pessoas. E quem faz a certificação desses produtos é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Ricardo é gerente de uma fábrica de ioiôs que fica no interior de São Paulo. Ele explica que precisa atender a várias exigências para receber o selo do Inmetro. O pessoal do laboratório vai na nossa fábrica recolher as peças e as peças são encaminhadas para outros laboratórios também, para fazer testes químicos, para ver os componentes, o plástico utilizado, se tem alguma coisa irregular e depois para fazer os testes mecânicos, para ver se tem algum problema assim na qualidade do produto. O plástico é forçado até o limite assim, para ver se ele quebra, se gera partes pequenas, se desmonta no uso. Então é bem criterioso o processo de certificação. E quando o produto chega à loja e fica à disposição do cliente, o selo é obrigatório tanto nas caixas fechadas quanto no brinquedo que é vendido individualmente. Aqui devem constar a marca do Inmetro e informações do fabricante ou importador. A gente tem um selo mínimo que a gente aceita, é um selo pequenininho para brinquedos pequenos, né? E quando não há, por exemplo, eu tenho um display que só tem na caixa, então deve haver a seguinte frase: estes brinquedos não podem ser vendidos separadamente. Tá? É isso que eu preciso tomar cuidado, ele não pode ser vendido sem o selo. Por desconsiderar essa regra, um fabricante de brinquedos de São Paulo foi multado em mais de R$5 mil durante uma fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado. A indústria questionou a autuação na Justiça Federal, alegando que os ioiôs foram embalados em pacotes com a certificação e que não poderiam ser vendidos separadamente.
Este juiz analisou o processo e disse que, na defesa, o fabricante repassou a responsabilidade para o revendedor, que teria tirado o produto da embalagem para vender de forma unitária. Na questão da segurança do produto, sempre o fabricante tem essa responsabilidade de forma primária, né? Porque é uma assunção do risco do fabricante, né? Então, o fabricante, quando ele coloca um produto no mercado, ele necessariamente tem que fornecer todas as condições de segurança, qualidade daquele produto. Então, por isso, não há como fugir dessa responsabilidade do fabricante. Ainda que possa ser discutida a eventual responsabilidade do revendedor, que não foi uma questão colocada nesse processo, o fato é que não tem como fabricante fugir dessa responsabilidade de certificação da qualidade e de segurança do produto. A fábrica de brinquedos recorreu, mas o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a condenação. As multas por irregularidades podem chegar a R$ 1,5 milhão, segundo o Instituto de Pesos e Medidas. Só este ano, os fiscais do IPEM apreenderam mais de 70 mil brinquedos, inclusive com certificações falsas. Cerca de 500 estabelecimentos foram autuados. Nas desconfianças, a gente pesquisa, porque aqui no selo tem o CNPJ da empresa, tem todas as informações. Então, através do site do Inmetro, que a gente vai entrar, colocar o CNPJ, colocar as informações, então a gente consegue descobrir se essa empresa tem realmente o selo de aprovação para este brinquedo. O Brasil lança por ano cerca de 1.800 brinquedos e pelo menos 3 novos produtos chegam por dia no mercado. Para o presidente da Associação dos Fabricantes, o selo ajuda o produto a ser bem visto pelo consumidor. O selo do Inmetro assegura que por trás do brinquedo tem uma sequência de segurança que vai desde o projeto, a concepção do brinquedo, o design, o molde, a matéria-prima. Tudo foi testado. Isso é o que garante o selo, que é a ponta final do brinquedo, que é quando tudo está pronto. Seu Ricardo é dono desta loja de brinquedos, uma das mais antigas da região central da capital paulista. Ele sabe o quanto é importante ter um produto com certificação na prateleira e, por isso, faz questão de mostrar para o cliente. Uns anos para frente é que começaram essa nova lei do selo da Inmetro e tal. Então a clientela começou em parte a conhecer o tal selo da Inmetro, mas muitos ainda nem conhecem direito. Então a gente pega o produto e mostra o selo da Inmetro, explicando que é um produto testado, que ela pode confiar plenamente no produto que ela está comprando. Sem o selo não compro. Inclusive esse aqui, deixa eu ver se tem o selo. Tem o selo. Tô levando porque tem o selo. Comprar imóvel na planta é mais barato, mas até a entrega das chaves, o risco de ter uma dor de cabeça é grande. Um morador de Minas Gerais recebeu o imóvel cheio de infiltrações, sem condições de morar, e foi obrigado a pagar aluguel e condomínio durante 2 anos e meio, enquanto não terminava a reforma. Ele processou a Caixa Econômica e vai receber de volta o que gastou. O sonho da casa própria ainda é o primeiro na lista de muitos brasileiros. Sonho que o Jonas, depois de muito esforço, conseguiu realizar. Mas, em pouco tempo, virou pesadelo. Há cerca de 4 anos, que estou aqui, com 1 mês já comecei a perceber fissuras na parede, Não só nessa atrás de mim, mas nas paredes das janelas todas, E isso já comecei a estranhar, Comecei a perceber cerâmicas se soltando, com rachaduras também, tanto os azulejos também dos banheiros, da cozinha, soltando, fazendo estralos à noite, assustadores mesmo, assim. E se não bastasse todo o transtorno para o Jonas e a família, os problemas com a casa nova quase provocaram um acidente. Pela manhã, mais ou menos por volta de umas 7 horas, meu filho se arrumando para ir para a escola, só escutei o barulho, aquele barulho de cerâmicas despencando mesmo. Aí ele me gritou, pai, pai, pai. Aí quando eu corri, levantei da cama, tinha aquele monte de cerâmica no chão e ele nervoso, Eu perguntei se ele tinha se machucado. E, enfim, as cerâmicas estão aí soltas, Estou aguardando a assistência técnica vir. Um
morador de Minas Gerais passou por uma situação parecida, mas no caso dele, o imóvel que foi financiado pela Caixa Econômica Federal não tinha nem condições de ser habitado. Apresentava infiltrações na área de serviço e nos banheiros, além de outros problemas de construção. A Caixa Econômica alegou que não teria responsabilidade nos vícios de construção, por ser apenas o agente financeiro, com a única obrigação de acompanhar o cumprimento dos prazos previamente estabelecidos no cronograma da obra. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Mas, ao analisar o processo, o juiz convocado para atuar no tribunal, Roberto Carlos de Oliveira, entendeu que, de acordo com a lei, a Caixa Econômica tem que garantir a entrega do imóvel em plenas condições de moradia, porque foi ela quem financiou a obra, como explica esse advogado especialista em direito do consumidor. Nesse caso, foram problemas desde a encanação, como também da área de serviço. Então, eu acho que nesse caso foi suficiente tanto para o consumidor levar esse conhecimento ao judiciário, como também para os magistrados reconhecerem o direito latente dele. A quinta turma do TRF1 decidiu por unanimidade que a Caixa Econômica deve ressarcir os aluguéis pagos pelo dono do imóvel durante o tempo em que ele não pôde morar no apartamento financiado, mais as taxas de condomínio. Para evitar esse tipo de dor de cabeça, esse engenheiro dá dicas importantes para quem está pensando em comprar um imóvel. Analisem as construtoras. Vê os empreendimentos que elas já fizeram, analise o atendimento que ela deu aos clientes dos empreendimentos anteriores. Então, isso é o primeiro passo. Além disso, na hora da vistoria, é importante verificar alguns itens como revestimentos cerâmicos e rejuntes. É bom avaliar visualmente se existem peças danificadas, com trincas, rachadura ou manchas. Checar se estão bem assentadas, sem desníveis ou descontinuidade e se não existem peças com tonalidades diferentes. Pintura. Verifique visualmente se não existem pontos que formam sombras. Caso existam falhas na pintura, como manchas, deve ser solicitada a correção. Checklist. Finalizada a vistoria, verifique se todas as solicitações foram anotadas. Tire uma foto para ter uma cópia e lembre-se de usá-la como roteiro para quando for fazer a nova vistoria do imóvel. Afinal, assim como o Jonas, ninguém imagina que vai ter que passar por tudo isso. Eu achava que simplesmente eu ia chegar, botar meus móveis e ia morar feliz e nunca ia acontecer nada. E que se acontecesse seria, sei lá, uma coisa mínima assim, que não precisasse desse transtorno todo, né? Imagine passar em primeiro lugar em um concurso público e ser impedido de continuar na seleção por uma dúvida a respeito da cor da sua pele. Aconteceu com um rapaz no sul do país. Ele foi aprovado como cotista para uma vaga no INSS, mas a comissão avaliadora não viu características da raça negra e tirou o candidato da disputa. Ele não aceitou e procurou a justiça. O sonho de muitos brasileiros, ter um emprego estável. Foi pensando nisso que João Carlos decidiu fazer concurso público. Chegou uma época que eu estava desempregado, daí quando saiu o concurso do INSS, eu pensei, vou pegar e vou estudar e me dedicar para atingir esse objetivo que eu sempre tive, né? Na hora de fazer a inscrição, ele não pensou duas vezes. Escolheu uma cidade que oferecia vagas para perito do INSS pelo sistema de cotas, ou seja, para negros ou pardos. Não tive dúvida nenhuma, né, de pegar e me candidatar para aquela vaga. Fiz outros concursos, na mesma época fiz o concurso do IBGE, também foi como cotista ali que eu peguei e concorri. E o resultado da prova? Eu fiquei em primeiro lugar para a região que escolhi, né, na vaga de cotista. Fui o primeiro na vaga. De acordo com o edital do concurso, após ter se autodeclarado pardo e aprovado na prova escrita, João Carlos enfrentou a última etapa da seleção. Uma comissão avaliadora analisou a fotografia tirada por ele mesmo e eliminou o candidato da disputa.
Os examinadores entenderam que o candidato não tinha características afrodescendentes. Minha reação foi de extrema tristeza e indignação, né? Porque eu venho de uma família de origem, a gente tem uma origem negra na família, né? E indignado, porque em momento nenhum eu tinha dúvida de que seria aceito nessa condição, né? Para continuar na disputa da vaga, ele entrou com um pedido de liminar na Justiça Federal. Mas a solicitação foi negada em primeiro grau. Estamos contrapondo a decisão da comissão julgadora do concurso com diversos documentos que o João tem, né? Então o João ele tem fotos da infância dele, ele tem fotos da atualidade, ele tem documentos como certidão de nascimento dizendo que ele é uma pessoa parda, e esses documentos não foram levados em consideração na decisão que excluiu ele do certame. João Carlos então recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E dessa vez o entendimento foi diferente. Com base nas fotos apresentadas, a relatora do processo, desembargadora federal Vivian Pantaleão Caminha, concluiu que o candidato pode ser classificado no mínimo como de cor parda. A magistrada concedeu a liminar por perigo de dano irreparável ao autor. Casos como esse têm sido julgados com frequência aqui no TRF4 e um entendimento tem prevalecido. Além da autodeclaração, o candidato deve ter aparência afrodescendente. Esse benefício só deveria valer para aqueles que realmente tivessem não o genótipo, não é o genoma, porque é impossível mapear geneticamente cada candidato de um concurso, uma coisa inviável, não é? Mas sim o fenótipo, ou seja, a aparência afrodescendente. E isto efetivamente passou a viger dentro da regulamentação federal a partir de 2016, em que o Ministério do Planejamento baixou uma ordem de serviço dizendo exatamente isso, o que nós já no tribunal estávamos aceitando, que a autoverificação, a autoidentificação não era suficiente. Ainda cabe recurso da decisão. Nós ainda estamos discutindo isso, né, as provas que nós pretendemos para comprovar que realmente, para comprovar essa condição do João, né, e aparelhar bastante o processo para que o juiz de primeiro grau possa dar uma sentença de procedência, né, já com os documentos que já instruem a inicial e com mais uma prova técnica, enfim, questões que nós ainda estamos discutindo. O protagonista dessa história espera um final feliz. Agora fica uma expectativa muito grande de que a justiça pegue, né, e dê uma decisão logo a respeito disso, que obviamente a minha expectativa é que seja positiva, né, e para que eu possa mudar e assumir a minha função o mais rápido possível, né. Há 80 anos é crime no Brasil derrubar prédios tombados como patrimônio histórico. A Lei de 1937 foi criada para proteger imóveis antigos que carregam em si um pouco da história do Brasil, da cultura e tradições de uma região. Mas o processo de tombamento muitas vezes demora demais para sair. E o que era para ser preservado vira entulho ou pode ser completamente destruído. Veja na reportagem de Alessandro Vieira o que aconteceu no interior de Pernambuco. Goiânia fica no litoral norte de Pernambuco, a 60 quilômetros da capital. A cidade é considerada um museu a céu aberto. Pelas ruas, casarões e prédios de outros tempos. Um passado que orgulha os moradores. O povoamento daqui data de 1570 e a vila se desenvolveu como povoado, depois se tornou vila porque pelos engenhos da região. Né, Goiânia também tinha um porto e exportava açúcar e importava tecidos, louças. Os historiadores que andavam pela região diziam que o senhor de engenho de Goiânia era diferente por conta disso, né? Os artigos que consumiam, os nossos quintais, quando cavamos algum buraco, é muito comum encontrar cacos de louça europeias, asiáticas, né? E os reflexos de um período de muita riqueza ainda estão por toda parte. A beleza secular de igrejas barrocas faz parte deste cenário. Goiânia é muito rica em folclore, muito rica em cultura e também nessa questão do patrimônio histórico material e imaterial também. Ao todo, são 8 igrejas tombadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Nem todas estão abertas ao público. Figura folclórica da cidade, Serginho da Burra, como é conhecido por aqui,
conta o porquê de tantas igrejas. Naquela época, século XVII, século XVIII, existia a separação por classe social. Então, tinha a igreja dos brancos, tinha a igreja dos pretos, a igreja dos pardos e a igreja dos pobres. Por aí você via pelo modelo aristocrático que existia nessas cidades, como Goiânia, como Igaraçu, como Olinda, como a própria Recife. Essa é a Igreja do Carmo. A restauração já está sendo finalizada. A construção do século XVII se mantém firme. Ao entrar, o altar suntuoso, as obras de arte sacra, afrescos e detalhes em dourado. Perto daqui, a Igreja e Convento Nossa Senhora da Soledade, de 1755. Mas com o tempo, algumas intervenções mudaram a paisagem. Casarios deram lugar a escolas e empreendimentos. A igreja e convento só resistiu porque foi tombada pelo patrimônio histórico. Já um imóvel vizinho acabou sendo demolido. Na época, o entorno da igreja não era protegido pelo IPHAN. O tombamento só veio meses depois da demolição. No lugar, está sendo construído este prédio comercial. Para o Ministério Público Federal, o proprietário cometeu um crime contra o patrimônio público ao demolir o imóvel. O caso acabou indo parar na Justiça. Para essa juíza federal, ficou claro que o bem não era protegido por lei e que o casarão já estava descaracterizado. Que quando foi visto dentro da perícia feita pela Polícia Federal, se constatou que ao adquirir o imóvel em fevereiro de 2011, o cidadão já comprou um imóvel totalmente desfigurado. E esse desfiguramento, ainda em fevereiro de 2011, se deu bem antes do processo iniciado de tombamento, que só aconteceu em julho do mesmo ano. Portanto, não havia ainda esse bem especialmente protegido por lei, para fins de preservação histórica, arqueológica e de toda a cultura da localidade. Em primeira instância, o proprietário do imóvel foi absolvido. O Ministério Público Federal recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que manteve a decisão. O entendimento judicial foi no sentido de que essa pessoa não poderia ser condenada pelo crime de desfiguração do patrimônio histórico se não se tinha um bem objeto de especificação de tombamento, portanto, um bem protegido por lei. Com muitos casarões descaracterizados, a proteção nem sempre vem acompanhada de preservação. O secretário de Turismo e Cultura da cidade disse que ainda não entende a demora do tombamento definitivo do conjunto arquitetônico e paisagístico de Goiânia. São monumentos de grande importância, de grande relevo, do ponto de vista arquitetônico, histórico, também do ponto de vista cultural. Cada igreja nossa, cada engenho, cada casarão, ele tem uma identidade forte com a nossa gente, com o nosso povo, com a nossa cidade. Por isso que nós pleiteamos muito o tombamento em definitivo. O Ministério Público Federal também questionou o IPHAN sobre o tempo para o tombamento. Enquanto ele é provisório, é mais fácil haver uma desconstituição desse tombamento. Enquanto ele se torna definitivo, não. Já é mais difícil você, porventura, retirar esse tombamento de um bem já tombado definitivamente. Do outro lado, o Instituto de Patrimônio Histórico em Pernambuco conta que a demora neste processo está justamente na quantidade de interferências que foram feitas no sítio histórico. Muitos desses bens que estão nesse conjunto tombado provisoriamente hoje estão descaracterizados. Então, assim, a equipe lá, o processo desde a época do tombamento está com o IPHAN de Brasília. Eles vieram aqui em julho, né, já fizeram inclusive um parecer inicial que está em análise lá pela equipe, com algumas opções de encaminhamentos do processo, né, já porque eles constataram a realidade do local, né, que está bem diferente do que está instruído no processo original. Os moradores reconhecem que a cidade mudou muito nas últimas décadas, mas ninguém quer deixar de viver nas ruas envolvidas por igrejas, cruzeiros e casarões de outros tempos. As lembranças da minha infância, andando de velocípede nessa rua, exatamente onde estamos falando, nessa calçada onde estamos,
Era uma Goiânia completamente diferente do que está agora, né? E a gente espera que as degradações cessem, né? E que haja um período de requalificação do sítio histórico, né? Ainda é possível, o grau de degradação não é tão grande que isso não seja possível, de tornar novamente o lugar um lugar arquitetonicamente bem conservado. É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer assistir de novo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau.